paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu quero compartilhar com vocês um texto da Bíblia aqui, né? Porque a palavra de Deus é uma coisa tão maravilhosa pra gente, que a gente limpa a gente, purifica a gente. Vamos lá, irmãos. Marcos, capítulo 9, versículo 2. O título é A Transfiguração. Começa assim, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Houve um evento ali, irmãos. Houve um evento. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-la. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que dizia, pois estava apavorado. A seguir apareceu uma nuvem que os envolveu, e da nuvem saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Amém, irmão? Olha para vocês verem. Agora vamos pegar os detalhes aqui desse texto aqui, olha. Veja bem, olha. A primeira, no início aqui, fala que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou eles para um alto monte, onde ficaram a sós. Primeiro detalhe deste texto, olha, Jesus tinha 12 discípulos e muitas outras pessoas andavam com ele. Por que ele escolheu só 3? Sabe, irmãos, o que eu pude entender aqui nessa passagem é que Jesus, ele tinha 12 discípulos, alguns que eram mais chegados e alguns que eram mais íntimos. E esses 3 aqui, olha, Pedro, Tiago e João, eram os mais íntimos dele. Por quê? Aí eu te pergunto, por que esses 3, Pedro, Tiago e João, eram mais íntimos de Jesus? Bom, por esse fato, eu chego a entender que
existem pessoas que têm mais intimidade com Deus e que Deus mostra coisa diferente, que Deus leva a lugares especiais, a situações mais profundas, a milagres mais notáveis. Porque são as pessoas que às vezes buscam mais intimidade com o Pai. Então, se você quer ter uma experiência mais profunda com o Pai, você tem que buscar uma intimidade maior com Ele, um relacionamento mais profundo com Ele, mergulhar mais nas asas do Espírito, né? Para você contemplar coisas que às vezes outras pessoas não vão contemplar. Primeiro detalhe, a importância de nós buscarmos intimidade com Deus para nós poder estar tendo experiências maiores com Ele, tá bom? Após Jesus mostra para ele transfigurou, quer dizer, houve uma coisa diferente ali. Ele fica com uma roupa que fala que tão branca, mas tão branca que nenhum lavandeiro poderia fazê-la. Gente, você sabia que existe aí nessas religiões africanas aí um orixá que fala que ele é o dono da brancura, que ele que faz as coisas ficar branca, por isso que às vezes as pessoas gostam de usar branco. Tá vendo, gente? Cai por terra essa teoria. O dono da brancura aqui é Jesus, porque não tem outro nome maior do que o dele, né? E as roupas dele, ele fala que não tinha que o branco era tão branco que não existia lavandeiro que nunca conseguiu chegar num branco desse. Entendeu? Luz pura, né? A luz que ilumina, a luz que purifica, a luz que clareia. Quem tem ela é só Jesus, não orixá nenhum tem a brancura que Jesus apresenta para nós, não. É dele. Então, tá. Aí aconteceu isso, ficou transfigurado com a roupa tão branca e em outra parte da Bíblia fala que o rosto dele brilhava como o sol. Pensa bem, gente. Lá a parte do corpo dele tudo branco, mas daquele branco tipo uma luz. E o rosto brilhando como o sol, hein? E poucos, 3 só que tiveram o privilégio de contemplar a glória de Deus. Tá, e depois disso, apareceu com Jesus também Elias e Moisés conversando com Jesus. Gente, tá vendo o que eu falo, gente? A morte não vai com essa que acabou tudo não, gente. Não acaba tudo não. Olha, eles apareceram vivos e conversando. Viu que quando a gente a carne sai do corpo, separa do corpo, que não acaba tudo? Então, aí os 3 conversando, né? O que não fala, né? Bem que eu gostaria de saber. Nisso, Pedro tinha que abrir a boca, Pedro, né? Pra falar asneira aqui. Mestre, nossa, que bom, nós estamos aqui. Todo empolgado. Vamos fazer 3 tendas. Um para Moisés, um para Elias. Só que a Bíblia fala que ele não sabia o que dizia, porque ele estava apavorado ali, não pensou no que falava, gente. Por quê, gente? Por quê? Porque não tem como você querer colocar Jesus no mesmo patamar que Elias e Moisés, não. Entendeu? Elias e Moisés foram homens servos de Deus, destacaram, entendeu? Homens honrados, mas o patamar que Jesus tem, ninguém pode superar ou chegar no nível, não, tá?
E o que está acontecendo muito hoje é que as pessoas estão pegando outros nomes e querendo comparar com o nome de Jesus, mas não adianta. Não há santo, não há caboclo, não há orixá, não há entidade que se compara ao nome do Filho de Deus, não. Entendeu? A palavra de Deus diz que todo poder foi dado, entregue para Ele. Entendeu? Então, aí Pedro querendo, primeira coisa, querendo fazer Jesus, Moisés e Elias entrar nesse plano nosso aqui, instalar nesse plano nosso. E isso eles não iam fazer nunca, porque Moisés e Elias estão num outro plano, que é o espiritual. E Jesus também, muito mais. Então jamais eles vão instalar barraca aqui, igual Pedro sugeriu. Mesma coisa somos nós. Nós não podemos pensar, nós não podemos desejar, gente, instalar barraca aqui nessa terra, não. Entendeu? Sabe por quê? Nós não somos daqui, não. Nós estamos aqui. Nós temos que pensar. Nossa morada é lá no céu. É com Deus. É com o Pai. Ou se não for no céu, vamos supor que às vezes tem pessoas que não acreditam no céu, numa outra terra celestial que Deus está preparando. Entendeu? Aí eles queriam o quê? Fazer com que eles se instalassem nessa terra. Jesus não vai instalar nessa terra, o Espírito Santo não vai instalar nessa terra. Então Jesus passou por aqui, depois ele foi e agora deixou o Espírito Santo. Eu estou passando por aqui, você está passando por aqui, mas nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós viemos de Deus e para Ele voltaremos. Aqui é só uma passagem, tá? Então aí Pedro foi e pedindo, vão instalar a barraca aqui para os três, duas coisas erradas. Uma que não é esse plano, o reino de Jesus, igual ele falou, meu reino não é deste mundo. Entendeu? E ainda por cima classificar Jesus junto com outros nomes. Não adianta. Jesus é superior a qualquer outro nome, superior a qualquer entidade, qualquer orixá, qualquer santo. Não há nome que possa comparar com o nome de Jesus, não. Tá equivocado. Pedro aqui, ele equivocou com a fala dele. E quem tá pensando na vida, para esse plano, só pensando em conquistar aqui, pensando em fazer para estar só aqui, e quem tá querendo colocar Jesus, comparar Jesus com Joseph Smith, com Ellen White, com Chico Xavier, tá equivocado. Tá equivocado. Todos esses nomes são inferiores ao nome de Jesus. E é Jesus que manda. É Ele que te dá as regras, tá? Então, depois que Pedro falou isso, aí falou, né, que ele não sabia o que ele falava. Aí, assim que ele falou isso, vamos fazer uma tenda, depois nós, pros três, ficar aqui na terra, uma nuvem envolveu eles. E dessa nuvem sai uma voz. A voz disse assim, ó: este é o meu filho amado, ouçam-no. Olha pra você ver. Jesus, ele viu o mico que Pedro tá pagando ali, igual às vezes, muitas vezes nós também pagamos, e mostrou, corrigiu logo pra gente, deixou escrito aqui pra gente saber. Este Jesus que é o Filho de Deus.
Entendeu? Ouçam-no. O que Deus falou? Ouvir Jesus. Não é ouvir Moisés, não é ouvir Elias, não é ouvir Ellen White, não é ouvir Joseph Smith, não é ouvir Chico Xavier, não é ouvir orixá, nem entidade nenhuma. É ouvir Jesus. Este é o meu filho amado. A nuvem envolveu eles. Ouçam-no. Para ouvir Jesus. Ele que nós temos que ouvir. Porque quem tem a verdade absoluta e o poder e a autoridade é Jesus. Tá? Não adianta debater contra isso. Não tem santo, não tem nenhum bonzinho que se compara ao nome de Jesus, não. Tá? Depois que a nuvem envolveu eles e Deus deixou bem claro que o filho dele é Jesus, é para ouvir, é ele. O que acontece? Aí depois eles olharam ao redor, né? Os três lá, Pedro, Tiago e João. Eles olharam ao redor e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Viu, gente? Quem que é o eterno? Quem que é o permanente? Quem que é o que sempre está? O eu sou. É Jesus. O resto tudo é passageiro. Qualquer outro ser vivo, qualquer outro ser humano, qualquer outro ser que existiu ou que existe agora é passageiro. Qualquer antepassado aí, ó, foi passageiro, tanto que não tá mais aqui. O único que permanece para sempre é Jesus. Viu? A nuvem veio, envolveu os três. Pedro falou besteira para fazer uma barraca aqui e pôr no mesmo patamar Jesus. Apareceu a nuvem, envolveu eles e saiu a voz lá de dentro, que é a voz de Deus, e falou: este é meu filho, ouçam-no. E após isso eles foram olhar assim, assustaram, depois olhar, não tinha mais ninguém, só tinha Jesus lá, tá? Jesus é que sempre está conosco. Os outros, essa passagem que mostrou muito bem que as pessoas passam, as situações passam, mas Jesus permanece para sempre. Ele morreu e ressuscitou, o único. Nenhum outro nome ressuscitou. Foi bonzinho, fez coisa boa, tudo bem, só que morreu. Que poder que teve, né? Então, Jesus, eles olharam e viram que só tinha Jesus, o resto é passageiro. A lei, Elias, Moisés simboliza a lei, passageira, a lei é passageira. Elias simboliza os profetas. Profetas é passageiro, pastor é passageiro. Aqui Marli, a missionária Marli é passageira. Pastores é passageiro, presbítero é passageiro, apóstolo é passageiro, obreiro é passageiro, evangelista é passageiro, diaconisa, diácono, pastor, levita, tudo passageiro. O único que permanece para sempre é Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. E agora está sentado no trono à direita do Pai. Então depois eles, né, não viram mais ninguém, viram só Jesus ali, ó. Depois, enquanto desceram do monte, aí eles foram descer do monte, Jesus ordenou, não pediu não, ordenou para eles assim, para não contar nada para ninguém que tinha visto, até que o Filho do Homem tivesse citado dos mortos.
né? Que não era para contar aquilo. Se Jesus levou só eles para estar vivendo esse milagre, ele não tinha que sair contando para ninguém. E a mesma coisa com a nossa vida. Tem coisas que Deus mostra para nós, tem experiências marcantes que a gente experimenta com Deus, que a gente não deve sair contando. A gente tem que viver e guardar elas para nós e para Deus, tá? Aí pediu para eles não contarem mais, eles desceram do monte, pediu para não contar. Ordenou, aliás, pediu não, ordenou. E eles obedeceram, guardaram o assunto apenas entre eles. Aí ficaram conversando. O que significava isso, hein? Ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram, eles perguntaram para Jesus assim, ó, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, porque está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado e com desprezo. Eles tipificam Elias ali, tipo assim, um profeta tipo João, né? Porque falou assim, vai vir primeiro para restaurar, para preparar o caminho do Senhor, que foi João Batista, né? E Jesus falou assim, é necessário que ele seja rejeitado, sofra e seja desprezado. Gente, todos que seguiriam Jesus vai passar pela mesma situação, vai ser rejeitado, vai ser desprezado e vai sofrer. Quem está querendo uma vida boa aqui nessa terra, servindo e serve de Deus, eu comecei a servir Deus, minha vida tem que dar tudo certo. Tá errado, não vai seguir isso, entendeu? Sabe porque o reino de Jesus não é deste mundo. Muito pelo contrário, nós somos... Sabe aquele filme que a gente assiste? Os Invasores? Os Invasores. Nós somos os invasores. Este reino aqui, Satanás está tomando conta dele. E nós, os servos de Deus, invadimos aqui, somos os invasores do reino de Cristo e estamos aqui, entendeu? Fazendo a vontade de Deus e tentando mudar as coisas aqui. Não procura vida boa, mansa, paz, tranquilidade nessa terra, porque não vai ter. Entendeu? Principalmente aquele que serve Deus de verdade. Não vai ter. Não vai ficar só rindo, porque vai ter que crucificar a carne, porque vai ter que renunciar às vontades, porque as pessoas vai ter desafeto, porque vai ter que falar a verdade pro irmão e muita gente não vai gostar, tá? Então é isso, gente. Essa é a palavra de Deus. A transfiguração, não é maravilhoso, gente? Né? Nós temos que buscar intimidade, sim, com Deus, para uma intimidade mais profunda com Ele, pra gente viver o sobrenatural de Deus, pra gente ter experiências assim, únicas, selecionadas, marcantes com Jesus, né? Parar, sair do superficial, assim, ó, e mergulhar nas águas do Espírito, pra gente poder ter experiências relevantes como essa, que tiveram só 3 dos 12 discípulos de Jesus, que é Pedro, Tiago e João. Você vê que, tipo assim, ó, dos 12, 3 eram chegados, Pedro, Tiago e João. E dos 3, um era íntimo. João era íntimo de Jesus. João era o mais íntimo. E a sua intimidade com Jesus, como que tá? Isso só depende de você. Entendeu? Da sua dedicação, da sua obediência, da sua renúncia, da sua comunhão com Ele, né? Vamos buscar pra gente ter experiências maravilhosas assim. Releia depois o texto, medita nele. A transfiguração. Pegar a Bíblia aqui, olha. A transfiguração
Marcos capítulo 9. Então, gente, é isso. Que Deus complete aí no seu coração o que talvez eu tenha esquecido de transmitir ou não tenha falado para você, que o Espírito Santo do Senhor possa estar completando essa palavra no seu coração e fazendo com que ele dê fruto, tá bom? Fica na paz do Eterno, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tchau.